As pessoas já estão chegando. Já. Ah, agora deu certo. Ah, pronto. Ótimo, muito bom. Coisas de Perfeito. tecnologia, né? Vamos fazer a sua entrevista no seu canal e tá tudo certo. Vamos embora. Ótimo. Aham. Bom, pessoal, quero apresentar a Giza, para quem não conhece, pelo visto você tem um monte de seguidores aqui, né? As pessoas vieram, olha que linda. Tá linda, Muito Giza, eu obrigada, também acho. pessoal. Muito obrigada. Cada dia que Ótimo. passa, parece que fica mais jovem essa mulher, de cabeça, cabeça linda, maravilhosa, né? A Giza foi executiva, ela é coach, ela é consultora, ela é trainer, ela é um monte de coisas boas. A Giza é uma pessoa espiritualizada e com toda essa bagagem que ela tem dentro das empresas, como profissional dentro da organização, como coach, como consultora, ela também é uma facilitadora dos processos do Pathwork, que é uma coisa maravilhosa que eu tive a oportunidade de descobrir há muitos anos atrás. E eu queria te convidar, Giza, para apresentar um pouco, falar um pouco sobre esse processo do Pathwork. Primeiro chegar chegando, falar como que você está chegando aqui hoje, né? E vamos Uhum. lá? Te espero então. Ok, ok. Antes de falar um pouco sobre o Pathwork, eu gostaria de contar uma pequena história que é parte da minha vida. E, portanto, tem um papel fundamental nesse meu processo, inclusive, de busca do Pathwork. Muitas pessoas provavelmente conhecem, mas é a história da águia e da galinha. Ou seja, havia um lavrador que, um belo dia, desejou ter uma ave na sua casa. E saiu pela floresta e encontrou uma pequena ave. Quando ele percebeu, era um filhote de águia. Ele levou esse filhote de águia para casa e, durante alguns anos, essa águia foi crescendo. Onde que ela cresceu? Ela cresceu no galinheiro. E o que aconteceu na medida que ela foi crescendo? Ela foi aprendendo a se comportar como galinha, a ciscar o chão, beber a água naquele bebedouro, comer com muita dificuldade os grãozinhos de milho, até que um belo dia, passando na casa desse lavrador, um naturalista, e o naturalista falou assim, mas que é isso? Onde já se viu uma águia dentro de um galinheiro? A águia foi feita para voar e não para ficar presa dentro de um galinheiro. Não, nós vamos tirar essa águia daqui e vamos levá-la a aprender aquilo para o qual ela foi criada. E o naturalista apanhou a águia, colocou no braço e subiu no alto de uma árvore. Voa, águia, voa! E o que a águia fez? Olhou para o galinheiro, pulou do braço do naturalista e voltou. Tentaram posteriormente no alto da casa, nada, ela teve o mesmo comportamento. Posteriormente, o naturalista disse: já sei. A águia, ela é impulsionada pela luz do sol que penetra nos seus olhos. Então, amanhã cedo, nós vamos levá-la no alto da montanha. E assim fizeram. Chegando no alto da montanha, o naturalista direcionou a águia para o sol e falou: águia, apossa desse poder e dessa luz maravilhosa que faz parte de você. E assuma o seu potencial interno. E essa águia, então, foi tomando o corpo e o naturalista empurrou. No que empurrou, ela começou a voar, mas no primeiro momento ela começou a cair, caiu por entre as pedras, bateu as asas, machucou-se um pouco, mas tomou impulso e subiu. Então, essa história me marcou profundamente, porque eu percebi que durante muito tempo na minha vida eu vivia um pouco como se fosse essa águia, ciscando, vendo a vida de uma forma muito cheia de conceitos e preconceitos da minha infância. E percebi, quando essa história me foi passada, eu tomei conhecimento de que existia dentro de mim um potencial muito mais rico e que eu precisaria de explorar, de conhecer. E nesse mesmo período, nós somos muito abençoados, as coisas não acontecem por coincidência. Nesse mesmo período, eu conheci o Password e ingressei neste novo caminho, que eu creio que vai ser bom a gente falar um pouquinho sobre ele.
E o que é pathwork? Porque é uma palavra diferente, né? Se a gente não presta muita atenção, passa reto, né? O que é pathwork? De onde que advém essa palavra? De onde que começou? Enquanto você fala, eu vou procurar o livro aqui, que está aqui na minha estante, para a gente Uhum. mostrar. Você está com ele aí? Sim, com certeza. Trouxe o livro aqui comigo, ó. Ah, então tá bom. Então, se você já achou, tá ótimo. Porque o Já. meu estava aqui. Eu não peguei. Então, veja bem, o patchwork é muito confundido com patchwork, que é P-A-T-C-H, que significa um trabalho artesanal, manual, de você emendar retalhos e construir colchas, almofadas, etc. Mas o pathwork, é P-A-T-H, é caminho. E o work, trabalho. Então, é o trabalho do caminho, que é uma proposta para podermos fazer uma jornada onde, como um caminho, vamos identificar pedras, vamos identificar maravilhas da natureza, ou seja, é iniciar uma jornada de autoconhecimento e autotransformação. Ele iniciou através de uma pessoa chamada Eva Pierrakos, e é muito importante que a gente conheça esse processo. Eva Pierrakos é uma austríaca e, com 36 anos aproximadamente, e advinda de pais sem nenhuma vivência espiritual, ela própria, dançarina, gostando de viajar, com namorado, sendo tido marido, ou seja, vivia uma vida muito mais, digamos, da society, ou mais mundana, se pudéssemos dizer, e um belo dia começou a frequentar um grupo que trabalhava com questões psíquicas, fenômenos espirituais, e interessou-se por isso. Uma tarde, foi posteriormente para os Estados Unidos, fugindo do nazismo, mas no verão de 1952, ela voltou à Suíça e, numa tarde, enquanto estava lá, segundo ela, refletindo, meditando, ela sentiu algo estranho com ela e, de repente, um peso muito grande nos seus braços e apanhou um papel. Ela havia ouvido falar de escrita automática, apanhou um papel e deixou que aquela escrita acontecesse. Posteriormente, ela foi aperfeiçoando esse processo e recebeu orientação. E o pedido: você aceita ser uma transmissora de ensinamentos? Ela relutou, depois aceitou, e de 52 a 55, 56, ela passou por um processo de autoconhecimento, portanto, de autotransformação. Ela viveu na própria vida aquilo que posteriormente passou a ser ensinado. Voltou aos Estados Unidos, foram formados grupos de pessoas que passaram a ouvir aquilo que ela passava a ensinar, ou seja, ela passou a transmitir verbalmente as palavras, ou seja, canalizar de uma forma sensível, intuitiva, as palavras do que se intitulou o guia, ou seja, uma entidade espiritual muito avançada, com conhecimentos assim incríveis e que durante praticamente 20 anos passou para ela, para o grupo presente, então foram gravados e posteriormente foram digitadas 258 palestras. Estão, como você mesmo colocou, não apenas nesse livro aqui, como temos mais outro livro, que diz aqui Não Temas o Mal, temos também outro que fala Criando União, que faz uma abordagem sobre sexualidade, maravilhosas as abordagens sobre sexualidade, relacionamento, as crises no relacionamento, né? E também o outro que é a entrega ao Deus interior, como você, uma vez que o caminho ele é psicológico e também espiritual, como que você vai se entregando gradativamente ao seu Deus interior, para realmente processar essa mudança, a mudança dos seus pontos frágeis, para identificar que dentro de você existe uma luz maravilhosa. Então, essa é E a hoje, Gita, história. você é uma facilitadora, né? Você é facilitador do Pathwork. Sim, eu sou Como isso facilitadora. aconteceu? Em 2007, para falar a verdade, 2005, eu entrei em um processo de busca. Identifiquei que minha vida estava árida, eu não conseguia ter muita alegria, faltava algo, e eu comecei a buscar.
E busquei, fui para logosofia, antroposofia, fui a centro espírita, fui a vários lugares, li muito, nada. Um belo dia me foi apresentado o PET. Naquele dia, o dia que eu tomei conhecimento, entrei na internet, li alguma coisa, comprei todos os livros ao mesmo tempo, porque algo se moveu dentro de mim e me dizia, vai, esse é o seu caminho. E eu me apaixonei pelo PET. Me apaixonei pelas propostas, por essa caminhada de entender quem eu sou, como sou, para que existo, quem sou eu, quais são os meus pontos frágeis, em que posso melhorar, mas principalmente por identificar que existe dentro de mim, e naturalmente existe dentro de todos nós, uma luz maravilhosa e que nos guia para uma felicidade maior e um prazer maior de viver. Ô, Geisa, mas olhando do lado prático, como o patchwork é capaz de transmutar, ou se é capaz, né, de transmutar sentimentos ou crenças que nos limitam, como é o caso da águia que você trouxe, né? Nós somos águia. Todo ser humano é águia, todo ser humano é luz, todo ser humano tem o poder pessoal de realizar o que quiser na vida, né? Uhum. E como que o patchwork pode abrir os olhos, né, de todos nós para esse olhar de autotransformação, para nos tornarmos pessoas com nosso potencial máximo, né? Porque nós somos potencial puro, somos pessoas iluminadas, somos espíritos vivendo uma vida humana, né? Sim. Como que o Pathwork pode apoiar a gente nesse processo dessa exploração do nosso eu maior, do poder pessoal, de fazer com que ele saia para fora, sabe? Brilhe, brilhe. Como que o Pathwork pode ajudar nesse processo de autotransformação? Bem, Cris, você fez já uma menção. Me diga uma coisa: você tem problemas? Você tem momentos de angústia, de tristeza, de dores? Você identifica algumas vezes que gostaria de fazer algo e de repente faz algo que não deveria ou que não ficou feliz com o que fez? Ou se propõe fazer mudanças e de repente faz e refaz aquele mesmo comportamento várias e várias vezes? Ah, E com aí? certeza, né? Todos nós. Então, exato. Então, através do PESSOR, a metodologia do PESSOR propõe que nós possamos olhar estas nossas sombras. E traz uma imagem que eu gosto muito, que você possa olhar dentro de você e identificar que dentro de você é como se fosse um albergue, vamos dizer assim, cheio de quartos. E dentro de cada quarto, ou dentro de cada espaço, habita um eu diferente. E ele propõe que você vá entrar nesse espaço onde também habita esse ser superior, essa águia que existe dentro de nós, mas temos vários outros habitantes, são como personagens. Então, nós temos aí dentro de nós, e identificar esses eus é um caminho. Quando eu vou para ver essas pedras que estão aí me atrapalhando para chegar à luz. Então, esses eus, nós temos o primeiro eu que nós identificamos é o chamado o nosso eu inferior, o nosso eu sombra. Dentro desse nosso eu sombra estão, como eu lhe falei, estão nossos medos, angústias, incertezas, a procrastinação, quando nós enrolamos a vida, quando temos preguiça, estão lá os sentimentos ruins, o desejo da fofoca, o prazer que uma fofoca, o falar mal do outro, nos traz muitas vezes. Então, todas estas questões estão aí e elas vêm como se fosse assim um manto negro que obscurece a nossa luz. Essa águia que existe dentro de nós, essa luz que está aí, que é amor, alegria, serenidade, poder, a bondade que temos dentro de nós, a nossa intuição, a nossa capacidade de ousar, de perceber coisas belas nos outros e na natureza. Então, esse eu sombra, que dentro do Pessor é chamado de eu inferior, ele vem como que empanando a beleza dessa luz. Mas não para por aí.
Aí você pode me perguntar, ué, daí? O que ainda vem sobre esse eu inferior? Aí nós vamos olhar e refletir, ok, para eu conviver na sociedade, muitas vezes eu preciso, a sociedade me cobra, tem expectativas. Então, o que eu faço? Eu me mascaro. Eu ponho uma aparência, né? De forma que eu quero que os outros me vejam com essa aparência, então eu coloco máscaras. Dentre as máscaras, o guia espiritual identifica 3 máscaras principais. Segundo ele, todos nós usamos, consciente ou inconscientemente, todas as 3. Uma é a nossa predileta. Então é bom que o pessoal que está aqui conosco comece a pensar, qual será a minha máscara, aquela que eu mais uso, mais gosto? A primeira máscara é chamada a máscara do amor. Como funciona? A máscara do amor faz o seguinte, eu quero agradar muito as pessoas. Eu quero ser muito amado e querido. Então, mesmo que eu não tenha vontade, eu me finjo muitas vezes de bonzinho. Eu faço pelos outros além daquilo que eu quero. Eu tenho uma dificuldade tremenda de dizer não quando me pedem alguma coisa. E lá no fundo, Cris, a gente tem essas atitudes e lá no fundo a gente está pensando assim, puxa vida, desculpa a expressão, que saco, né? Eu não queria estar fazendo isso. E fazemos. Por quê? Porque temos um desejo imenso de sermos amados e aceitos e identificamos que, agindo dessa forma, vamos ter o amor do outro. Então, muitos de nós usamos essa máscara. No trabalho, por exemplo, eu acolho fazer vários e vários trabalhos, fico cheia de atividades, porque eu não sei dizer um não. Por quê? Porque eu quero que as pessoas me amem. Na verdade, as máscaras nós usamos para obter o amor das pessoas. Existe uma outra máscara que é bem o oposto dessa, mas o objetivo é o mesmo, obter amor. É a máscara do poder. Então, eu me coloco como aquela pessoa que sei tudo, sou a poderosa, muitas vezes eu sou sedutora ou sedutor, e aí eu demonstro um poder para que as pessoas me olhem e me valorizem e vejam a pessoa assim, fantástica e maravilhosa que eu sou. Ali atrás também está escondido o meu desejo imenso de ser amado. E uso essa máscara do poder para poder obter o amor dos outros. A outra máscara, que é muito interessante, é a máscara da serenidade. E eu costumo usar uma imagem para poder entender as máscaras de uma criança, porque as máscaras são formadas no decorrer do nosso desenvolvimento, principalmente na primeira infância. Então, eu uso o seguinte exemplo. Vamos dizer que a sua mãe está adoentada e você ama demais a sua mãe. Você quer ir ao quarto ver a mãe e o seu pai fala, não, filho, não vai não que mamãe está dodói. Mas você quer ir. Aí você faz o quê? Você chora, chora, chora. Eu quero mamãe, eu quero mamãe. Então você começa a aprender que se você se mascara de um amor, você obtém o que quer. Ou então você pode bater o pé firme e falar, eu quero ver minha mãe sim, eu vou ver minha mãe, briga, esperneia, chuta. Máscara do poder começa a se formar. Ou então, o pai não quer deixar, a criança diz o seguinte, ok, vira as costas e sai. Então você aparentemente tem uma serenidade. Olha a vida e foge da dor, foge dos problemas, foge das dificuldades, se mascarando de alguém sereno. E a questão é que estas máscaras, que são, a maioria delas, são formadas na nossa primeira infância e naturalmente consolidadas e acrescidas no decorrer da vida, nós trazemos para a nossa vida adulta. E continuamos usando essas máscaras. Diz o guia espiritual que usamos todas as 3. Tem uma que é a nossa predileta. Então, pessoal, eu convido vocês a refletirem. Qual a máscara que eu uso mais? Todos nós usamos. Podemos usá-las muitas vezes conscientemente, porque a sociedade nos cobra isso aí muitas vezes. Mas podemos usá-las inúmeras vezes de forma inconsciente. Então, vem a reflexão. Qual a máscara eu uso mais? E a partir destas máscaras, né, o guia não para por aí. A partir destas máscaras, ele fala o seguinte,
além de tudo, você ainda constrói um eu idealizado. Você idealiza um eu maravilhoso. E você, então, utiliza mais ainda das máscaras para construir esse eu que você idealiza ser, né? É muito doloroso a gente olhar para a gente e ver, por exemplo, eu olho para mim durante muito tempo e eu imagino que ainda tem muitos resquícios. Meu eu idealizado era competência, a palavra competência, onde eu percebo que havia uma consciência da minha capacidade, do meu potencial, mas havia também uma vaidade muito grande aí em cima de tudo isso. Então, hoje, de forma sincera, eu ainda tenho um pouco desta, digamos, deste eu idealizado, apesar de no trabalho ter vencido muitas e muitas dificuldades e hoje assumir com mais clareza quem eu sou. E em cima de tudo isso ainda temos a nossa criança, né? A nossa criança que quer ser amada de toda a forma. Você ia me fazer uma pergunta? Eu ia, porque eu tenho um amigo, o Roberto Zimmer, que Uhum. ele traz uma teoria que se chama teoria das partes. Eu não sei se você conhece. E essa teoria das partes, ela fala muito disso que você está trazendo aqui nessa nossa conversa, né? Eu estou aqui conversando com você e estou tentando achar o nome da pessoa que nos Estados Unidos que trouxe essa teoria, né? Mas o mais importante disso tudo, depois eu conversando com você, te ouvindo, eu vou achar isso daqui e aqui. Mas o mais importante disso tudo é que ele traz alguns antídotos, né? Então, nós duas trabalhamos muito dentro das organizações e nós sabemos com coaching e tudo mais. Uma vez eu estava numa sessão de coaching e tinha um senhor, um diretor, já com uma idade já avançada, uns 60 anos por aí, e ele dizia assim: eu não posso falar o que eu penso para o meu líder, diretor de empresa, hein? Eu falei assim, mas por que não? Né? Não, porque eu devo respeito a ele. Eu falei assim, mas você dizer o que você pensa a ele significa que você está perdendo respeito para ele? É como assim? Como que é a sua história? Conta para mim. Quando você faz o que faz, quando você pensa em falar com ele e ao mesmo tempo vem esse receio, esse medo, né, de estar desrespeitando, de onde que vem isso? Ele falou que meu pai era muito bravo e a gente não podia falar para ele as coisas que a gente pensava. Uhum. Então, quando tem alguém, um superior, não sei o quê, eu não me arrisco a dizer para ele o que eu penso, porque eu tenho receio de ser punido por isso, né? Uhum. E aí eu combinei com ele da gente fazer um exercício de ir lá para o passado, para ele conversar com aquela criança que recebeu esse comando de que ele não poderia ser autêntico e falar de si próprio, né? E para ele conversar com essa criança, porque na verdade essa manifestação de comportamento que ele tinha era no intuito de defendê-lo sobre uma ameaça, né? Não Sim. tinha uma maldade sobre isso, mas ele queria aquela criança ferida lá atrás ou que tomava essas atitudes, ela tinha essa intenção para defender a pessoa. Sim. E aí eu convidei ele a conversar com essa criança e dizer para ela, olha, eu te agradeço todos esses anos que você esteve do meu lado, mas agora eu já sou adulto, eu tenho 60 anos, eu não preciso mais agir desta forma, né? Eu conversando com ele, falando que perguntas ou o que você falaria para essa sua criança, né? E isso você pode fazer, é fechar os olhos, é lembrar lá da sua idade mais afastada, mais distante, de onde essas coisas aconteciam, segundo a teoria das partes, né, Giza? E Uhum. conversar com essa criança para que ela possa se libertar dessa crença, né? Como que o Pathwork recomenda esse caminhar, essa jornada nessa? Olha, eu percebi que eu tenho essas emoções
ou esses comportamentos, porque lá eu aprendi desse jeito para me defender. Uhum. Como que o Pathwork lida com isso, com esse tipo de crenças limitantes, né? Uhum. Ou dessa manifestação do eu inferior? Veja bem, ele traz exatamente isso aí como uma manifestação do eu inferior. E o patchwork, eu não sei quando que a teoria que você apresentou para nós aconteceu, mas o patchwork começou a surgir foi exatamente em 1957, aproximadamente, até 79, foi quando a Eva Pierrax faleceu. E uma das questões fundamentais é nós olharmos essa nossa criança e identificarmos que isso é um comportamento da nossa criança. E conversarmos, inclusive, com essa própria criança. As ferramentas são inúmeras. Uma delas que nós utilizamos é exatamente deixar energia a essa criança, tal qual você fez. Então, é um trabalho que ele é psicológico, ele nos leva a visitar a nossa criança em diversos momentos da nossa vida, trazer essa criança, acolher essa criança conosco, conversar com ela para que ela possa exatamente entender que nesse momento, como adulto, ela não precisa mais de utilizar estes comportamentos que são inerentes à criança. E está tudo muito... Nós vemos o seguinte, a criança não tem maturidade. A criança quer 100%. Ela quer 100% o amor do pai, 100% o amor da mãe. Ela já tem um conflito inicial. Como é que eu faço? Eu quero 100%, mas quero também papai e mamãe bem. Então, os problemas começam exatamente lá na primeira infância, ou talvez até em outros momentos, se tivermos a crença de vidas passadas, não importa, mas os problemas começam lá na nossa infância e ficam gravados em nós. Então, voltar e trabalhar essa criança que existe em nós, para conscientizá-la de que agora ela é um adulto e de que ela pode realmente vencer e ultrapassar essas dificuldades, este é um dos grandes trabalhos que é realizado. Nós não temos ideia do quanto a nossa criança ainda está presente. O quanto nós, quando observamos nosso comportamento, nos vemos agindo como criança birrenta, batendo o pezinho, boicotando o outro, puxando o tapete debaixo do pé do outro, comportamentos infantis. Então, o patchwork traz digamos assim, esse emaranhado de questões para serem trabalhadas por nós. E uma das coisas também que ele traz de forma muito clara são as nossas crenças. As crenças que nós temos, né, que são as imagens que nós criamos, inclusive esse exemplo que você traz foi uma imagem criada a partir de uma visão, digamos, deficiente da criança, que tem esse desejo de ser 100% amada. Quando não encontra espaço, ela passa a ter reações ao ambiente e essas reações se perpetuam na sua vida adulta e a pessoa se percebe. Por isso, a máscara do amor é uma dessas questões, ou seja, eu quero ser 100% amado. E eu identifico que para amar, eu preciso de fazer tudo que os outros desejam. Preciso me mostrar amoroso. A máscara do poder é a mesma coisa. Muitas vezes a criança bateu o pezinho e obteve o que queria. Então descobre o caminho. Ou então, ok, eu não quero ser atingido, eu fujo do problema. A máscara da serenidade. Que na verdade, Cris, são sentimentos, são todos os componentes do nosso eu superior. Ou seja, nós temos um potencial maravilhoso de amar inteiramente, amar com poder, amar com alegria, amar com desenvolver nossa intuição, nossa capacidade de gratidão, de acolhimento. Nós temos todo esse potencial dentro de nós. Não precisamos de utilizar, temos um poder imenso que nos faz ter assim, uma consciência clara do nosso potencial, da forma como somos, como também adquirir uma serenidade. Não uma serenidade falsa, que eu faço de conta que não me atinge, mas uma serenidade que me coloca bem diante da vida e capaz de estar ali enfrentando as adversidades de uma forma tranquila e realmente construtiva e contributiva.
Ô, Gisa, o nome da pessoa é Richard Schwartz e com certeza deve ter bebido das fontes da Eva Fiocos, porque foi na década de 80, foi Foi muito depois do que bem ela, depois. né? Foi em Exatamente. 1980. Exato. As palestras foram até 79, até o falecimento da Eva, né? Então, realmente nós vamos percebendo. E o que eu considero maravilhoso é que após as palestras terem ocorrido, ou seja, o guia ter passado para a Eva tudo isso, numa das palestras, não me lembro qual, ele já deixa claro que nós, no mundo, nós estaríamos entrando em processos de evolução e conhecimento, onde diversas das questões abordadas por ele estariam sendo também ampliadas no, digamos, na inteligência humana. Nós estaríamos bebendo de fontes maravilhosas, descobertas muitas. Tanto que hoje, por exemplo, a própria neurociência, hoje você tem capacidade ou condições de comprovar os efeitos e os resultados de uma meditação, por exemplo, que é uma das ferramentas usadas para nós encontrarmos o equilíbrio interior. Então, assim, o guia foi muito claro quando ele nos fala numa das palestras, ou algumas delas, já nos preparando para esse momento que eu considero maravilhoso, que nós temos, assim, acesso a muitos conhecimentos, muitas ferramentas. E a pergunta é, por que ainda estamos tão infelizes, tão cheios de problemas? Por que ainda estamos tão cheios de mágoas? Por que ainda vivemos tão repletos de inveja, de ciúme? Por que competimos tanto com o outro? Por que temos medo de mostrar quem somos? Por que não assumimos a nossa própria essência? Por quê? Veja o mundo que estamos aí, um mundo que cada vez mais nos cobra uma máscara. E nós continuamos atendendo a estas demandas externas usando estas máscaras e proporcionando, eu digo proporcionando ou provocando, a palavra provocando é melhor, provocando em nós mesmos muita dor, muita insatisfação, muito desejo de sermos diferentes, a nossa autoestima vai para baixo, ou seja, entramos num emaranhado de problemas e de dificuldades porque estamos num mundo que nos ataca de todos os lados e que nos cobra comportamentos, eu digo, falsos, que não correspondem à nossa realidade. Então, o Password nos convida a enfrentar estas dores e que nós corremos delas porque tememos a dor. Ao mesmo tempo, quando mergulhamos na dor, descobrimos a beleza. Você me permite uma história super bem legal? A história diz o Claro, vamos. seguinte: um cachorro estava com muita sede. Aí ele chegou, tinha chovido, ele viu uma poça de água. Quando ele chegou perto da poça, que ele olhou, ele se assustou porque ele viu um cachorro muito bravo lá na poça. Ele se afastou. Mas a sede era tamanha que ele novamente se aproximou. E novamente teve medo e se afastou. A sede aumentou, aumentou tanto que ele falou, eu vou enfrentar esse outro cachorro. Chegou lá e meteu a boca dentro da poça. Quando ele fez isso, o outro cachorro desapareceu. O outro cachorro era ele próprio. É o medo que nós temos das imagens, daquilo que nós somos e temos medo da dor de entrar. Aí ele saciou a sua sede. Então é um convite, o Pessoa que nos convida constantemente a esse mergulhar em nós. Mergulhar nesses aspectos que nós achamos ou identificamos como dores e que são dores, mas que somente quando eu mergulho na minha dor é que eu percebo a maravilha da luz que existe dentro de mim. Que lindo isso. Você realmente é uma pessoa muito inspirada, né, Giza? É uma pessoa assim que eu tenho imenso prazer de conversar e de partilhar, porque nós construímos coisas juntas, né? Sim, e ótimas. Você, oi? E coisas Oi? maravilhosas. Coisas Sim, maravilhosas. sim. E muitos aprendizados também, né? Mãe, Dentro disso tudo que você trouxe.
Eu acredito que nós tivemos um treinamento intensivo, quase espartano, sobre isso, né, Gisa? E deixa eu te falar, te fazer uma pergunta. Sim, Eu tenho feito muitas lives, sabe, Gisa? Acho que você tem acompanhado. E eu uhum, tenho buscado trazer um pouco dessa visão da espiritualidade e também para dentro das organizações, porque quando a gente fala dentro da organização sobre espiritualidade, as pessoas já se arrepiam, né? sim. Ficam, ficam extremamente assustadas, né? Mas espiritualidade, para mim, tem um conceito, e eu queria saber qual é o seu conceito e como o Patchwork enxerga o conceito de espiritualidade aplicado a essa teoria tão linda que você trouxe, essa metodologia maravilhosa que você trouxe. Veja bem, o próprio Pathwork, ele é um caminho que tem duas vertentes muito claras. Uma das vertentes é exatamente a vertente do psicológico. Então, nós podemos dizer que o Pathwork, ele não é terapia no sentido da terapia usual, mas ele é tremendamente terapêutico, porque ele vai lidar com todas as nossas, com todas essas nossas emoções que estão aí, e de uma forma profunda, onde no primeiro momento nós tememos essa dor, mas quando nos abrimos, realmente nós percebemos que nós passamos a nos sentir livres para realmente voar, né? Por outro lado, ele é também um caminho espiritual. Espiritual em que sentido? Exatamente no que você traz. Não no sentido de uma religião. O Pessoa não está vinculado a nenhuma religião. Ele traz a questão da espiritualidade como aquela busca de sentido na vida, a compreensão de que existe algo além de mim, existe uma transcendência. E dentro da física quântica é muito claro para nós hoje como que a física quântica nos traz este, digamos, este centro, é como se fosse um centro de energia vital, de maravilha, e que somos atraídos para esse centro. É exatamente essa busca dessa transcendência. E quando paramos, e principalmente através da meditação, nós identificamos que existe dentro de nós algo muito maior do que tudo isso que nós estamos vivendo. Então, a espiritualidade dentro do Pessoa é essa busca. Ele traz em palestras a presença de Jesus Cristo, os ensinamentos não evangélicos, mas a figura de Jesus Cristo como alguém que realmente tem vários ensinamentos a nos passar. Ao mesmo tempo, ele traz Deus, não como Deus, mas também como todas essas palavras, essa energia vital. Isso que não tem como nós falarmos que não existe dentro de nós. E no momento que eu me aquieto numa meditação, e aí nós vamos muito para a meditação no estilo do budismo, onde eu posso meditar fazendo reflexões, mas eu posso meditar simplesmente abrindo um espaço para que toda essa maravilha existente dentro de mim possa aflorar. Que essa é a meditação que realmente nos acalma. E nesse momento nós sentimos que somos um ser espiritual, né? E dentro da física quântica, novamente, nós sentimos essa conexão uns com os outros. Sentimos como que algo que eu faço aqui impacta em outras pessoas, no mundo, no contexto, na sociedade. Ou seja, não há como fugirmos dessa visão espiritual. E realmente é muito lindo no Pessoa, porque quando trabalhamos a parte das emoções, dos sentimentos, ou seja, do nosso psicológico, não é fazendo uma boa ação, não é sendo caridoso, tudo isso é ótimo, mas não é só isso. É algo que eu preciso de fazer a transformação é dentro de mim. E é dentro de uma verdade interior. E uma coisa que eu acho maravilhosa no Pessoa é porque essa verdade, ela precisa de ser encontrada dentro de mim com muita amorosidade. Quando eu começo a me criticar, a me condenar, a olhar os meus pontos fracos, defeitos, dificuldades, e me condeno e me culpo por isso, eu fico amarrado nessa culpa, nessa dor de não me acolher.
de não me aceitar. Então, então eu vejo que isso é o lado muito espiritual do processo. Quando eu me abro para me acolher dentro, com humildade, dentro da minha humanidade, faço o quê? Eu venho para unir todas essas partes que eu tenho. Você pode me perguntar, como fazer isso, Giza? Aí tem um outro eu, que está lá dentro da casa. Ou talvez esteja fora da casa, eu acho que esse eu está fora dessa casa, desse albergue. Esse eu é o eu que observa. É o eu que está lá e que vê todos esses meus eus. Vê as minhas máscaras, vê os meus medos, minhas inseguranças, minhas procrastinações, minhas preguiças, minha fofoca, minha má intenção. Vê tudo isso sem criticar, acolhendo e me mostrando, me dando suporte para falar, ok, o que você pode fazer? Como pode agir? Então, esse eu que me observa, eu falo que é como se fôssemos duas pessoas, né? Uma está aqui, que essa sou o meu eu cheio de todas essas questões, e esse me observa com muito amor. Essa é a postura da grande transformação. Esse eu que me observa acolhe todo esse outro eu e busca fazer o quê? Integrar as partes. Porque eu sou tudo isso. Essa é a minha caminhada aqui nesse mundo. Essa caminhada de buscar trabalhar essa integração entre todas essas partes de mim, mas integrá-las com muito amor, com muita, digamos assim, com muito carinho e cuidado, e sem medo. É quando eu consigo estar com o outro sendo quem eu sou, falando da minha verdade. Porque a gente não fala, sabe por quê, Cris? A gente tem vergonha. E nós queremos ter aquilo que é um outro aspecto, um outro eu que está lá dentro daquela casa, daquele albergue, que é a minha imagem autoidealizada. Olha a competência que eu sou. Que mulher competente, que mulher sábia, inteligente, aí eu me armo dessa competência, e quando me armo dessa competência, eu me mascaro. Eu deixo de fazer várias coisas que eu faço bem e eu me mascaro. Então, a espiritualidade é nesse contexto. Ou seja, olhar todas as minhas partes, identificar que eu sou mais. E tem uma parte muito interessante, quando então vem a presença da energia vital, ou do Deus que está em mim e do qual eu sou parte. Diante de toda a caminhada, eu me coloco também humilde e peço ajuda, apoio, peço uma mão que vem e puxa, me ajuda a andar nesse caminho que não é fácil. E quando eu me coloco dessa forma, eu falo para você, é incrível. Você encontra uma paz, uma força, uma coragem, uma capacidade de ver aquilo que você não estava vendo. E eu vejo, isso é Deus em mim. É Deus no outro. Essa energia que nos une e nos congrega como irmãos. E que nesse momento somos chamados a trabalhar bastante essa energia, esse momento exato que estamos passando no mundo. Então, esse é o lado espiritual. E aí vem as orações, as meditações, a prece, eu saber que eu estou ligada com o outro, independente dele estar próximo de mim. E tem uma ferramenta que, se você permitir, eu gostaria de trazer, além da meditação, né? Tem uma ferramenta que ela é muito, digamos assim, é a ferramenta básica. Como vou me conhecer, né? Então a gente pode se perguntar, e aí, como é que eu faço? O guia propõe algo que se chama revisão diária. Então, é o exercício do olhar para mim, um olhar amoroso e, ao mesmo tempo, crítico no sentido de perceber os pontos. O ideal é que, ao final de cada dia, eu possa olhar e me dar um tempo e pensar, ok, como foi meu dia? Quais foram os acontecimentos que eu vivenciei no dia de hoje
principalmente aqueles que me trouxeram algum mal-estar, algo que não fluiu bem. Ou até olhar os que fluíram bem para perguntar o que foi que aconteceu, por que fluiu bem. Mas na revisão a gente traz muito mais estes aspectos. Aí eu observo, qual foi o fato em si? O que aconteceu? E aí eu paro para identificar quais os pensamentos que eu tive, aí eu preciso de trabalhar com a minha verdade, quais os pensamentos que eu tive no momento em que este fato aconteceu. Depois disso, quais os sentimentos que vieram de dentro de mim. Raiva, e não existe crítica. Porque atrás de cada ação que nós temos, por pior que nos pareça, existe uma intenção positiva que nos moveu para essa ação. Então, esse olhar amoroso nos leva a identificar com verdade a intenção positiva, mas que na ação concreta ela se converteu em algo que foi negativo. Então, eu vejo assim que esse olhar para essa revisão diária, para olhar a intenção, o que realmente nos moveu, nos motivou, é algo que realmente contribui para que nós possamos estar nessa caminhada. E aí temos também os grupos, né? Como é que o Password funciona? Nós temos as 258 palestras, que estão nestes livros, e temos outros livros, como temos também esse aqui, que é O Eu Sem Defesas, que é um livro que foi escrito pela Susa Tessenga, que conviveu com a Eva Pierrax, e ela faz digamos, uma síntese, um apanhado de várias palestras e vai condensando em alguns capítulos. É fantástico o livro, cheio de exemplos, e nós podemos nos espelhar nos exemplos e nos encontrar neles, né? Então, nós temos toda essa literatura, e como fazemos? Normalmente, nós temos os grupos. O que é ser facilitador? Após estar num grupo como pessoa, vamos dizer assim, né, como eu, por cerca de 2 anos, mais ou menos, eu posso entrar para uma formação. Essa formação dura em torno de 4 anos e meio, 5, e são encontros de 5 dias de total imersão. Nós nos retiramos para um local e ali nós temos palestras a serem estudadas, passamos por vários exercícios de autoavaliação e revisão. E aí sim, nós depois fazemos exercícios entre um encontro e outro, e após esse período nós nos habilitamos a sermos facilitadores de grupos. E agora eu me encontro na fase seguinte, agora eu já estou me tornando helper, ou seja, a partir do princípio do ano que vem, se Deus quiser, já estarei atendendo pessoas em atendimentos individuais que são chamados terapêuticos. Então, eu posso conduzir grupos, os atendimentos individuais. Então, esse é o trabalho. E muitas vezes nós precisamos do olhar do outro. Por mais que eu faça minha revisão, por mais que eu faça a meditação, por mais que eu identifique minhas qualidades, meus pontos fracos, o olhar do outro, ele me espelha. Então, esse olhar do outro, ter a coragem de perguntar ao outro, né? O que você pensa sobre mim? Quais os pontos positivos que você vê em mim e, ao mesmo tempo, quais os pontos de melhoria, os pontos frágeis que você identifica que eu possa e deva modificar, e como? E acolher isso aí, né? E eu vejo... Deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente está quase terminando esse bate-papo, tá? E eu tenho muito cuidado, porque o Instagram ele corta assim abruptamente, deu tempo, ele some do ar, né? Por exemplo, ter a coragem de perguntar ao outro e humildade para aceitar, né, o que vem. Agora, o outro, ele pode te usar como um espelho daquilo que ele precisa desenvolver, né? Então, esse cuidar, do meu ponto de vista, é fundamental também. Porque muitas vezes a outra pessoa tem muitos pontos a trabalhar e ela reflete em você aquilo que ela precisa trabalhar e não você. Sim, claro. Né? Exato. Então, por isso, cuidar
na minha opinião, é importante quando você recebe, você pode triar aquilo que vem e, ao mesmo tempo, absorver o que vem de feedback genuíno, né? Porque Sim, sempre a sim. gente tem algo a melhorar, com certeza Não, temos. e tem aqueles que falam para massagear nosso ego, né? Nós temos também que identificar isso aí. Até que ponto ele quer algo de nós e até que ponto é um medo dele de não ser sequer agradável à nossa pessoa. Então, tem os dois lados. É um trabalho, ô, Cris, é algo que você cresce junto. Eu tenho É aprendido uma espetacular. grande humildade na minha vida. Eu tenho cultivado a humildade de Escuta, deixa ouvir. eu só te contar. Antes de Ah, acabar aqui o nosso tempo, você sabe que você tem um fã-clube, né? Tem um monte de gente que está aqui. Você é maravilhosa, você é uma inspiração. Eu tenho a honra de ser sua vizinha, né? Brilhante, lindo. Então, assim, muitos elogios, né? Uma que, olha, muito bom, Giza, parabéns pela clareza, muitos coraçõezinhos aparecendo. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho visto a admiração de pessoas por você, também quero expressar a minha admiração por você, essa pessoa maravilhosa que você é, essa busca constante, né, que me inspira também. Admiração, olha, muitas pessoas colocando aqui palavras muito bonitas, né? Que te representam nessa sua busca, esse compartilhamento de sabedoria e de amor que eu tive a oportunidade de ter comigo em momentos muito complicados, muito difíceis para mim, e para absorver todo aquele conteúdo negativo que veio até mim, para nós, né? Não só para mim, como para você também. Nós duas nos demos os braços aí e nos tornamos um anjo, né? Porque um anjo só não bate a asa sozinho, né? Quando ele está com a asa só quebrada. duas asas, é. As duas ficaram com a asa quebrada, se abraçaram e saíram voando, né, Giza? E muitos Exatamente. aprendizados aí para a gente melhorar, né? Então, eu Uhum. quero te agradecer imensamente. E como a live está acontecendo no seu Instagram, eu vou pedir para você tomar o cuidado de gravar, porque você trouxe informações preciosas que depois eu quero compartilhar nas minhas redes também. Então, vou Uhum. convidar você, por favor, a salvar. Na hora que você for E lá aonde eu salvo? encerrar, Onde eu salvo? lá em cima, Ensine. Humildade, não lá em, sei. Ah, lá em cima onde está escrito encerrar, você vai ah, apertar, ele vai te dar a opção, gravar ah, no IGTV, né? E aí tá. você grava. Quando você grava, ele vai para o seu canal do IGTV e aí a gente pode baixar, colocar no YouTube, entre outras ferramentas. Muitas É pessoas te aplaudindo, excelente, te admirando aqui, e eu também estou te admirando. Espero que em breve nós possamos nos ver e possamos ter outros papos tão significativos como os que você traz a todo momento que eu converso com você. Muita gratidão, foi uma honra. Muito obrigado por tudo, viu? E muito obrigado por vocês que estiveram aqui, fã-clube da Dalgisa. Muitos Gente, muito parabéns. obrigada. Gratidão, gratidão. Muito mesmo. Eu estou emocionada. E gratidão a você, Cris, por ter me cutucado. Eu Amém. sempre te cutuco para trazer essas preciosidades para todos nós. Um Ok. beijo gigante. Então, por favor, encerre, grava essa preciosidade que a gente precisa mostrar para o mundo todo esse ensinamento que você trouxe para nós. Tá Tá bem? ok. Falou. Muito obrigada, Cris. E obrigada, pessoal. Muito feliz por vocês estarem comigo. Estou aqui à disposição. Gratidão. Vou esperar você para ver se você consegue aí.